Esse é o programa Escola Bíblica, mais uma vez junto com você, e eu quero começar hoje com uma pergunta para você pensar. Os escritos bíblicos, há mais de 2000 anos, muito mais do que isso, escritos num contexto judaico, em hebraico e aramaico, ainda são válidos no contexto de hoje, 2021, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo? Algo que aparentemente foi escrito para um determinado grupo de pessoas, dentro de um contexto, serve para a gente como lição hoje. A Bíblia ainda tem valor nos dias atuais? É isso que a gente vai trabalhar hoje aqui no programa Escola Bíblica, e essa semana a gente está falando sobre a fé e a pós-modernidade, tá bom? Espero você, não saia daí, o tema de hoje é muito importante para a gente, é bem rápido, a gente volta já. O programa Escola Bíblica está apresentando para você mais uma temporada e o nome dessa temporada, o título é O Sentido da Fé. A fé faz sentido para você? Você acredita que, além das questões racionais, existem também a possibilidade, ou existe a possibilidade de nós acreditarmos em algo através da fé? Nós temos trabalhado isso nessa temporada e ao longo de algumas semanas a gente já está abordando alguns temas aqui. E essa semana especificamente, dentro da temporada O Sentido da Fé, a gente está falando sobre a fé e a pós-modernidade, né? Uma palavra tão comum hoje, tão atual, usada por intelectuais, por pensadores, por teólogos, por filósofos, e aí vai. E nós temos que entender um pouquinho essa realidade e entendermos também se a Bíblia ela tem essa mesma visão que é apresentada pela pós-modernidade também. E é por isso que a gente está convidando você a assistir essa semana, assistir essa temporada toda. Nós já apresentamos várias temporadas aqui proféticas, temporadas relacionadas à religiosidade, a outras religiões também. E essa é bem interessante para a gente poder participar também, tá bom? Deixa eu fazer um convite para você. Antes da gente começar o programa de hoje, a gente sempre está trazendo algumas informações, alguns recados, porque é importante a gente interagir, por isso que a gente está ao vivo aqui. Deixa eu fazer um convite. Eu gostaria muito de conhecer você, de saber de onde você está falando, quando você escreve para a gente, qual o seu contexto. Então, deixa eu fazer um pedido. Se você tiver oportunidade agora, se você tiver... Eu já recebemos várias fotos aqui de pessoas que estão assistindo na frente do computador agora. Tem gente que está assistindo... com várias pessoas ao redor, tem gente que está sozinho em casa. Se você tiver oportunidade, pega o seu celular, tira uma foto sua na frente da televisão, só que é importante você postar aí no seu Stories, no seu Instagram, tá bom? Se você tiver um Instagram, é a melhor forma que a gente tem de conhecer você, pelo menos ver você. Posta no seu Stories do Instagram e marca o Instagram do programa Escola Bíblica NT, marca que a gente vai repostar a sua foto também. Eu quero conhecer você de todos os cantos do Brasil. 2 abraços aqui que eu quero mandar, além de você que está em todos os cantos do mundo e do Brasil. Eu estive esse final de semana na cidade de Sorocaba. Eu estou devendo um abraço muito especial para um povo querido de Sorocaba ali, para a Igreja Adventista ali de Sorocaba, do bairro... Está anotado aqui o nome do bairro, né? Deixa eu dizer aqui que é tanta gente, tanto abraço que a gente acaba se esquecendo. O pessoal do Jardim Guadalupe, em Sorocaba, tive lá na igreja, um abraço para vocês aí. Um abraço para o nosso amigo Eros Arone Dias, que está acompanhando a gente também em Varginha nesse momento. Nós vamos orar e vamos ao tema de hoje, que é um tema muito importante, e a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho e aprender um pouco mais as lições de hoje. Vamos orar. Senhor, obrigado porque nós temos a oportunidade de estudar um tema tão interessante, tão especial e que tem a ver com o nosso contexto nos dias de hoje. Nos abençoe, nos oriente e que a Tua palavra nos ensine. Hoje oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que tem muita gente que está assistindo pela primeira vez o programa.
E eu sei que tem gente que tem acompanhado intensamente o programa. E também sei que esse tema tem uma relação direta com a nossa vida. Pós-modernidade. Na segunda-feira nós falamos um pouquinho sobre o fato de a pós-modernidade dizer que as coisas são relativas, que cada um tem o seu ponto de vista sobre o mundo. Ontem falamos um pouquinho mais sobre isso, falamos sobre a verdade, se a verdade ela é plena ou se cada um tem a sua própria verdade, o que a Bíblia fala sobre isso, qual que é a visão bíblica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões que evidenciam que a Bíblia ainda é válida hoje, em 2021. Hoje, nos dias de hoje, ou se você estiver assistindo esse programa mais à frente também, tá? Nós pegamos como base um livro que apresenta alguns princípios da pós-modernidade. E é esse o livro que nós estamos apresentando aqui. É um livro de uma visão, claro, apenas explicando qual é o conceito da pós-modernidade, que é o universo ao lado, e ele apresenta alguns elementos que as pessoas têm colocado hoje no dia a dia. E uma das frases, uma das ideias da pós-modernidade é essa daqui que eu vou explicar, tá? Mas diz assim: as histórias propiciam às comunidades o seu caráter de coesão, tá? É um dos conceitos da pós-modernidade. O que significa essa frase aqui? Vou tentar destrinchar para a gente entender e ver o que a Bíblia fala sobre isso. Segundo essa proposta, né, cada comunidade, cada pessoa dentro do seu contexto de família, de religiosidade, na cidade onde vive, cada comunidade tem as suas histórias, que são frutos de uma cultura local. Já percebeu, né, que dentro de determinada cultura existem as histórias ali conhecidas, né? Algumas delas a avó conta para o filho, que conta para o neto e mantém essas histórias. E essas histórias, segundo a pós-modernidade, a visão é que mantém a unidade da comunidade. E isso é fato, né? Muitas histórias, e essas histórias, elas realmente fortalecem o ambiente da cultura ali. E o detalhe é que essas histórias, no entanto, elas não têm validade para outras comunidades. Então, a visão pós-moderna é o seguinte: alguns relatos, alguns valores que são desenhados dentro de uma comunidade, elas só servem para aquela comunidade, elas não servem para outra comunidade. Elas são verdade só ali no local, só localmente. Isso é parte da verdade? Claro, existem algumas coisas que só servem para determinados lugares, determinados contextos. E eu vou dar um exemplo para você aqui, porque a gente sempre quer ilustrar para a gente chegar no que a Bíblia diz, tá bom? Para a gente pensar um pouquinho aqui. Eu conheci uma família que eu achei interessante, uma vez a moça contando que, e você vê uma imagem de fundo aqui de 2 panos de prato, ela dizendo o seguinte: que quando ela casou, na família dela era comum ter um pano de prato para secar a louça e um pano de prato para secar os talheres. Tinha um pano de prato só para a louça e um pano de prato só para os talheres. E ela disse o seguinte: quando ela casou, o marido dela pegava um pano de prato e secava tudo, secava talher, secava louça, e ela ficou indignada com aquilo, porque aquilo não era certo. Porque dentro do contexto familiar dela, ela aprendeu que o correto era ter um pano de prato para o talher e um pano de prato para a louça. Agora eu pergunto para você o seguinte, né? E ela falando que teve uma luta ali, um conflito familiar depois de casada, até que se acertaram aí. Isso tem uma relação diretamente com a Bíblia, e eu vou explicar para a gente entender um pouquinho. Algo que foi escrito em um contexto do judaísmo há milhares de anos, vale para o mundo de hoje? Aquilo que essa moça vivia dentro da família dela, dava para ser aplicada dentro da nova família dela? Deveria ser válida para todas as famílias também? De acordo com o pensamento pós-moderno, cada coisa tem o seu contexto, e é fato. Só que também o pensamento pós-moderno coloca isso na Bíblia, dizendo assim: olha, as histórias bíblicas, elas não têm um valor para todas as pessoas, elas servem dentro daquele contexto, da época que foi escrita. Serve para manter a coesão da comunidade que aconteceu. Então não adianta
na visão pós-moderna, pegar a Bíblia, que foi escrita há tanto tempo, e querer fazer com que as pessoas acreditem numa coisa que só vale para aquela época. Não adianta querer pegar uma ideia do pano de prato da tua família e querer que todo mundo tenha um pano de prato para secar talher e para secar a louça. Aquilo é a sua família, é o seu contexto, e não está errado, mas é lá, e pronto, acabou. Só que a gente tem que separar as coisas. E aí chega o ponto do estudo de hoje sobre pós-modernidade e a visão bíblica da palavra de Deus, válida ou não hoje. Existe uma diferença muito grande entre princípios e costumes. E isso que a gente tem que entender, que as pessoas misturam demais. O fato de os costumes mudarem, porque os costumes mudam, não invalida os princípios. Mas o que é costume e o que é princípio? O fato do pano de prato, cada família, vamos pegar o contexto do pano de prato ali, né? Se eu quiser usar 2 ou usar 1, não faz diferença, cada família tem a sua realidade. Mas qual que é o princípio em cima disso? O princípio é higiene. Não importa se você tem 10 panos de prato para secar cada coisa, ou se você tem um para secar tudo. O importante é que o princípio é geral, higiene, qualidade ali alimentar. Esse é o princípio. As duas famílias entendem isso, cada uma do seu jeito. Falando sobre Jesus, vou dar um exemplo aqui. Olha a imagem de Jesus. Vou mostrar para você aqui, foi bem rápido a imagem, vou ter que voltar algumas coisinhas aqui. Está vendo a imagem de Jesus? Jesus, bonita a imagem de Jesus. A gente olha para ele e fala assim, que imagem bonita, né? Ele com um cordeirinho. Agora imagine você, se eu hoje aparecesse para apresentar o programa na sua casa, vestido como Jesus, cabelo comprido, e um saião longo até lá embaixo. Você ia achar bonito eu fazer isso hoje? Sim ou não? Ia escandalizar você? Ou você ia falar, não, ele é como Jesus, está vestindo como Jesus? Existe uma diferença. Jesus, ele estava dentro de um contexto cultural. E hoje eu estou dentro de um contexto cultural. Mas os princípios são os mesmos. Nós devemos pregar os princípios bíblicos e adaptar os costumes. Qual que era o princípio bíblico sobre vestimenta, por exemplo? Modéstia cristã. Colossenses fala sobre isso, 1 Pedro fala sobre isso. Deuteronômio fala que homem tem que vestir como homem e mulher como mulher. Na época de Jesus, esse era o tipo de vestimenta específica de homem. E o cabelo era usual para homem. Hoje, dentro de um contexto religioso, a cultura é diferente, mas o princípio permanece. Homem deve vestir como homem, esse é o princípio da Bíblia, geral. Homem veste como homem, mulher como mulher. E também deve haver bom senso, equilíbrio dentro da vestimenta. Os costumes mudam, a cultura muda, as vestimentas mudam. Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que algumas coisas que, quem sabe, eram costumes naquela época, não são costumes hoje. Mas a gente não pode anular jamais o princípio bíblico. O que valia na época de Jesus, valia para Adão e Eva como princípio, ainda vale nos dias de hoje. A gente não pode deixar de lado a base bíblica, a verdade. É claro que a gente vai adaptar algumas culturas, alguns contextos, algumas realidades hoje. Hoje a gente não veste a mesma roupa da época de Jesus. Hoje a gente não tem as casas iguais da época de Jesus. Mas a gente tem que entender que existem coisas que não mudam. Após o intervalo, eu quero dar alguns exemplos bíblicos para você. Textos bíblicos que mostram que ainda hoje a Bíblia permanece sendo a verdade da palavra de Deus. A gente volta já. Programa Escola Bíblica, da temporada O Sentido da Fé, essa semana falando sobre pós-modernidade e hoje sobre a validade da Bíblia, dos escritos bíblicos para os dias de hoje. Será que a Bíblia ainda vale para os dias de hoje?
Eu quero oferecer para você um presente, tá? Que a gente tem oferecido todos os dias aqui, que é o DVD O Sentido da Fé. Se você quiser complementar tudo que você tem aprendido junto comigo aqui, nós temos aprendido, eu quero oferecer para você esse DVD, é um presente do programa Escola Bíblica da Novo Tempo. Manda um WhatsApp para a gente, salva o número, você vai ver durante o programa aí, 12982444449, então salva o número, Escola Bíblica, esse número aqui, salva no seu celular, manda um WhatsApp, quero receber o DVD. Essa é a maneira de você receber, tá bom? A gente vai enviar para sua casa aí. Ou você pode ligar para a gente através do telefone também fixo, tá? Telefone fixo, que é o 12, vai aparecer agora na tela, 12 21 27, me ajuda aí com o GC, 12 21 27, daqui a pouquinho aparece 31 21, é isso mesmo, 12 21 27 31 21 ou através do WhatsApp também, tá bom? Vamos em frente aqui, falando um pouquinho mais sobre o tema de hoje, que é a validade da Bíblia. Eu quero trazer mais um exemplo para você entender junto comigo aqui. Olha que interessante, né? Como a gente tem que contextualizar os costumes, mas os princípios bíblicos permanecem. Aqui tem dois homens, um com um chapéu e um com um quipá. Quipá é uma vestimenta judaica. Dentro do judaísmo, acredita-se o seguinte, que ao você ir numa sinagoga e no dia a dia, o homem, de um modo geral, usa o quipá na cabeça e ele tem como seguinte entendimento o quê? Que o ser humano é tão inferior a Deus que ele tem que tapar a sua cabeça para mostrar que existe uma diferença entre Deus que está acima de mim e eu estou abaixo de Deus. O resumo é esse. Então, o símbolo da quipá, você já deve ter visto em alguns judeus por aí, né? Se é que você é judeu ou conhece alguém, é esse. Eu sou tão pequeno que deve haver uma separação entre eu e Deus. Esse é o costume judaico. E quando eles entram na sinagoga, eles usam o quipá e colocam o quipá. Só que dentro de um contexto brasileiro, aqui latino ou no mundo, quando você entra dentro de uma igreja, você normalmente tira o chapéu. Agora eu pergunto para você o seguinte, qual que é o correto? Colocar algo ou tirar algo? Quem está certo? O judeu que coloca alguma coisa quando entra na sinagoga? Ou de repente um católico ou um evangélico que tira algo com respeito a Deus quando entra dentro da igreja? Os dois estão certos. São costumes diferentes, mas o princípio é o mesmo. Qual que é o princípio? Respeito a Deus. Êxodo 3, verso 5, Salmo 111, verso 10, fala sobre isso. Então, a gente tem que entender o seguinte, os costumes vão mudar, mas, no entanto, os princípios não mudam. E a Bíblia, ela é recheada de princípios para a nossa vida, que devem nortear, guiar a gente hoje, para a gente não errar, para a gente falhar menos, para a gente não bater cabeça. Eu quero trazer para você aqui alguns exemplos. Jesus usou várias histórias para ensinar os princípios que são eternos e universais. Um exemplo disso foi quando Jesus usou os princípios bíblicos do Antigo Testamento para aplicar nos dias dele. Jesus, por exemplo, ele usou a história de Adão e Eva para ensinar como o casamento agrada a Deus. Então ele pegou um contexto lá do Antigo Testamento e trouxe para os dias dele, Jesus, e aplica nos dias de hoje. Ou seja, os princípios do casamento de Adão e Eva valem para os dias de hoje ainda. Vários princípios, a gente não vai detalhar aqui, existem vários textos, Mateus 19, você pode ler a partir do verso 3. Eu vou dar um outro exemplo para você também. No caso de Jonas, eu quero voltar a Lucas aqui para você agora. Lucas 17, versos 26 a 29. Um outro ensino de Jesus muito importante é que a universalidade bíblica, ela vale também para os dias de hoje. Lucas diz assim, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Jesus, ele pegou então um princípio interessante, que é justamente o quê? Ele disse, assim como era na época de Noé, assim como foi na época de Noé,
nos dias que eu voltar será também. Então, o que aconteceu na época de Noé? Os homens se casavam, quando a arca levou alguns salvos e outros se perderam, e os mesmos valores acontecerão nos dias de hoje também. Só que existem alguns ensinos também interessantes que mostram para a gente que a Bíblia ainda é válida nos dias de hoje. E um deles são as questões proféticas, a profecia, e eu já citei sobre isso em alguns contextos, mas eu quero citar uma profecia bem interessante que mostra que ainda hoje a Bíblia é válida. Por quê? Porque as profecias que foram escritas no passado, elas aconteceram. E se ensinaram alguma coisa no passado através da Bíblia, se foi escrito, ainda nos dias de hoje, muitas coisas acontecerão. Alguns valores e algumas profecias também. Uma profecia que foi feita por Ezequiel, mais ou menos no ano 500, 580 a.C., esse profeta aqui, Ezequiel, ela se cumpriu. E aconteceu exatamente o quê? Deixa eu contar essa profecia para você. Uma cidade chamada Tiro, que significa rocha, localizada em uma rocha do mar, a 800 metros da costa, na ilha rochosa, cidade de Tiro. Houve uma profecia sobre essa cidade, como eu mencionei, através do livro do profeta Ezequiel. E nessa profecia acontecia o seguinte: existia algo que foi escrito nesse ano. E é exatamente isso que a gente pode ler em Ezequiel 26, que dizia o seguinte: eles jogarão no mar as pedras, a madeira e o entulho. Aconteceu que Alexandre o Grande, mais de 200 anos depois, ele tentou invadir essa cidade chamada Tiro. Ele tentou durante 7 meses invadir, mas a cidade resistiu. Então Alexandre ele usou os destroços da cidade abandonada e construiu uma ponte. E ele ficou tão furioso com a resistência dos habitantes de Tiro que ele destruiu a parte da cidade. Essa era uma profecia. A profecia dizia que eles jogarão no mar as pedras e madeira. E sabe o que aconteceu 200 anos depois? Exatamente isso. Você está vendo um círculo vermelho. Antes você vê o desenho ao lado aqui. Você percebe que existe uma ilha separada de uma costa e no meio um risco aqui como se fosse uma construção cheia de pedras. E do outro lado direito você percebe que já há uma junção da cidade de Tiro e da ilha, onde está em vermelho circulado ali. O que eu quero dizer com isso? A profecia que dizia que pedras e madeiras juntariam a cidade à ilha, ela se cumpriu anos depois, mais de 200 anos depois. Algo simples, algo pouco mencionado profeticamente, mas isso aconteceu, porque a Bíblia preveu. E quando a gente vê essas questões, a gente entende que a profecia bíblica que se cumpre, ela é uma evidência que a Bíblia ainda é válida nos dias de hoje. Nós poderíamos falar das profecias messiânicas, As 70 semanas, nós não vamos estudar isso hoje, apenas citando para você, Existem vários textos bíblicos que falam sobre a vinda de Jesus e sobre a vida dele aqui. Mateus, ele fala em vários textos, mostrando que Jesus é o cumprimento das profecias de Isaías e de Daniel também. Então, quando a gente vai numa profecia bíblica, a gente percebe o seguinte, que o que estava escrito se cumpriu, está se cumprindo também. As profecias, elas não eram condicionais, mas algumas são condicionais. Elas aconteceriam se as pessoas fossem fiéis ou não fossem fiéis. Você conhece algum outro livro que consiga tanta façanha, tanta comprovação de que vale a pena acreditar? Eu não conheço nenhum livro. A Bíblia ainda é aplicável hoje em 2021. Isso não acontece com qualquer livro. Isso não acontece com as profecias humanas. Eu quero que você coloque no seu coração a possibilidade de acreditar mais na Bíblia como válida nos dias de hoje. Nós vamos orar agora.
E nós vamos estudar um pouquinho mais amanhã sobre a pós-modernidade. Que Deus te abençoe, que Deus dirija a sua vida e que a palavra de Deus, que foi escrita há um bom tempo atrás, ela realmente traga sentido para você hoje. Quero encerrar com uma frase do grande pregador Billy Graham. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é atual, ela vale para os dias de hoje. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós através da Tua orientação, através da Tua palavra. Nos ajude a acreditarmos que, embora num contexto diferente, os princípios permanecem e que coloquemos na nossa vida os Teus valores eternos. Oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.